E aí o trabalho do Ministério, você falou que o trabalho ajuda a quebrar esse preconceito, incentiva a adoção. Como é que você faz isso? Bom, eu pego com eles na palavra. Por exemplo, o casal tem que entender que a maioria deles, não todos, graças a Deus hoje isso já mudou, mas a maioria ainda tem um problema físico que impede a gravidez. Então eles têm que entender que essa é a motivação deles, eles chegam ali, é número 1. Por que você quer adotar? Ah, porque meu marido tem algum problema, eu tenho algum problema. Mas essa não pode ser a principal motivação. Tem que ser o amor. A principal motivação, eu falo que é o seguinte, um dia a adoção já entrou na sua vida. O céu é um lugar onde só vai entrar quem for adotado. Então, um dia, você se deixou ser adotado. E a adoção mudou toda a sua história. Onde você estaria se você não tivesse sido adotado? Como filho de Deus. Filho, por quê? Se a gente pega a Bíblia, para mim, Mônica, ela é de Gênesis a Apocalipse com um tema central. Qual? Adoção. Por quê? Porque em toda a história da humanidade, é Deus querendo ter relacionamento com o homem, mas não na posição de criatura, na posição de filhos. Que filhos são esses? Os filhos adotados. Então, nós temos que ser assim, imensamente gratos, porque a adoção já nos alcançou. Ela já entrou na nossa vida, já transformou tudo. A gente tinha um destino, porque ela entrou, nós somos transportados para outro destino. Eu creio que os pais saem dali falando, eu quero adotar todos. Né? E aí então, começa assim, a quebrar os paradigmas, os preconceitos. Olha, Deus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Qual foi o objetivo dele? Nos adotar. Jesus, Ele se deu. Ele obedeceu ao Pai e por amor a nós, Ele foi ali para aquela cruz. Por quê? Para que a família tivesse mais e mais filhos, para que Ele tivesse mais e mais irmãos. O Espírito Santo nos convenceu. A Trindade operou em relação à adoção. Porque eu não sei em relação às pessoas, mas a mim, poderia vir qualquer pessoa, Mônica, você está no pecado, Mônica, você não tem relacionamento com Deus, mas o Espírito Santo um dia me alcançou e me convenceu, e eu me deixei ser adotada. Então, tudo isso você mostra que uma adoção é, em primeiro lugar, um ato divino. Exatamente. E a gente tem que ser grato. Não foi tão bom para nós a gente ser adotado? Então, os pais compreendem que eles não foram primeiro a fazer isso, os primeiros. E aqueles que talvez eles mais questionam, sendo Deus, esse mesmo escolheu nos adotar. Então, a gente tem um VT no ponto para a gente assistir que conta um pouco a história de adoção. Vamos assistir, depois a gente fala mais sobre isso. Manuela, de apenas 6 meses, é a realização de um sonho para os pais. Depois de todas as tentativas para ter uma menina, que resultaram nos 4 filhos, Ana Flávia e Renato decidiram escolher o sexo antes da gravidez. Eu fiz uma inseminação artificial, a princípio deu certo, eu fiquei grávida 3 meses e meio, eram 2 meninas. Eu perdi e não quis repetir a inseminação. E a vontade ficou mais forte a partir daí. Depois que eu perdi, eu fiquei muito triste mesmo, porque o meu sonho era ter uma menina, eu ia ter 2 meninas, né? A dor da perda fez o casal procurar uma nova forma de concretizar o sonho. Foi quando surgiu a ideia de adotar. A escolha por uma criança branca e loira foi substituída pela vontade de logo ter a filha nos braços. Eu comecei a reparar outras crianças que fugiam daquele perfil que eu achava que seria perfeito. E vi que era uma bobagem muito grande da minha parte. Então eu falei, Renato, vamos mudar esse perfil. Por que tem que ser uma criança branca? Por que tem que ser uma criança loura? E a gente então decidiu mudar. E pra gente não teve a menor diferença. Segundo a psicóloga Alessandra Lanza, muitas vezes é a própria criança quem escolhe os pais adotivos. E o amor entre essa nova família nasce imediatamente. Às vezes a própria criança ela se aproxima do pai, que será o pai adotivo, e ela escolhe aquele pai de imediato. E isso, quando acontece, nós chamamos de encontro de amor. Ela não nasceu daquela barriga, mas ela nasceu daquele coração, o coração mesmo daqueles pais adotivos. Né? Foi o que aconteceu com Ana Flávia e Renato. Quando o momento enfim chegou, a emoção falou mais alto e a alegria da família foi completa. Na hora que eu vi a Manuela no berço, ela ficou 1 segundo no berço, né? E foi uma emoção muito grande quando eu vi a Manuela, né? Parecia que ela tinha nascido ali, né? E é emocionante falar disso até hoje, né?
Ela veio tão pequenininha, né, recém-nascida. Ela representa tudo pra gente hoje. A nossa família ficou completa. Mônica, que história linda. Ana Flávia e o Renato, eles são casais nossos lá do Ministério eles Adotar. passaram pelo Adotar? Sim, nós acompanhamos e foi uma bênção. Vamos falar sobre o Ministério Adotar? O tempo passa muito rápido, Demais. Mônica, quando a gente fala de coisas boas. E, por exemplo, eles são um casal que procuraram adotar. Qual o procedimento para procurar o adotar? O que a pessoa precisa fazer? Entrar em contato conosco, né? 3429-9400, ou então por e-mail, adotar@lagoinha.com, e a gente faz um agendamento, porque aí lá eu vou explicar toda a parte espiritual, toda a parte jurídica, encaminhar para o juizado e começar... Você auxilia também na parte, vamos falar assim, não é jurídica, mas você... encaminha, na explicação, explica os procedimentos legais para uma adoção. Isso, os documentos, tudo que eles vão passar, eles já chegam no juizado sabendo de todo o processo. Então, o adotar, ele presta, assim, um trabalho completo, vamos dizer. Isso, além disso, a gente tem as orações, que nós temos uma rede de intercessores para orar pelos casais diariamente. A gente dá telefonema para, e aí, tá tudo bem, faz oração com os casais. Nesse processo de uma pessoa entrar com o papel e solicitar adoção, já aconteceu de algum casal engravidar nesse período, nesse processo? Antes da adoção? Já, 1 ou 2. E aí eles continuaram na fila de adoção. E adotaram? Adotaram. Que bom. Eu sei que fica na Casa Pastoral, na Igreja Batista Lagoinha. E esse casal vai a primeira vez, tem uma conversa com você. É comum, às vezes, o homem ter resistência aí, vai só a esposa primeiro. Se for só a esposa, tem problema o marido e depois? Não, não tem problema. Normalmente, assim, às vezes, eu tenho atendido muito os casais mesmo, porque eles querem saber. Mas, às vezes, por causa de trabalho. Sim. Então, ele não tem, assim, né, tanta disponibilidade, aí eu falo tudo e peço para a esposa passar para ele. O que é importante é o seguinte, não adianta um só querer, os dois têm que querer. Não, e se às vezes acontece isso, eu falo, olha, vão embora para casa, orem, esperem mais um pouco, porque isso tem que ser uma coisa certa. Tem que ser resolvido no no mesmo nível. Um não pode querer mais do que o outro. Um não pode estar, eu vou adotar porque ela está me pedindo ou vice-versa. Você tem ideia de quantos casais, quantas crianças já foram adotadas assim? Através do Ministério, quase 60 crianças. 60 crianças? E hoje a gente trabalha com... Em pouco tempo, tem o quê? 6 anos o adotar? Não, tem 3 anos. 3 anos, mãe? 3 anos, É muito pouco tempo. 3 anos. A gente trabalha com mais de 210 casais que estão na fila do juizado. E é um ministério muito novo, né? Então, muito novo. Eu acho que os frutos estão maravilhosos. Olha, eu acho que eu acredito que a sua agenda vai encher muito. Amém. E o programa Mente Aberta, a minha proposta para esse programa é exatamente isso. São as pessoas terem uma mente aberta para determinados assuntos. Eu sei que o assunto adoção é muito fechado. E muitas pessoas resistem a isso. Em alguns momentos por vergonha, preconceito, uma série de circunstâncias. Mas eu vejo a sua alegria e o ato de você quebrar um preconceito, assumir isso, a forma como Deus te ensinou sobre adoção, foi tão forte na sua vida que você criou um ministério, criou um projeto de adoção para auxiliar famílias e hoje mais de 60 crianças já encontraram um novo lar. Por enquanto. E vai vir muito mais, né, Mônica? Amém, amém. São muitos na fila de espera. Tem alguma dica que você pode dar para as famílias, para nesse momento de conflito, de crise, como você vivenciou, procurar ajuda? Ou quem pode procurar ajuda, se é só da Igreja Batista Lagoinha, se é de fora, se é de outros lugares, outros estados até, onde a gente chega? Não, a gente atende casais do Brasil inteiro. É mesmo? Aí quando é de fora, a gente faz o atendimento pelo telefone mesmo, né? Mas não é da Igreja Batista da Lagoinha. Isso. São para aquelas famílias que querem ter uma descendência santa, vinda de Deus, bênção de Deus. É só nos procurar que a gente está abertos. Que bom, Mônica. Eu queria que você deixasse uma mensagem assim, para que a pessoa abrir a mente aberta, falar, abre sua cabeça. Você pode falar para essa câmera aqui. Se nós somos adotados, por que então não adotar? Um dia, Deus olhou para Maria, olhou para o José e escolheu esse casal. Não foi fácil ser o pai e a mãe de Jesus, porque Jesus foi adotado por José aqui nessa terra. Mas Deus acreditou nesse casal e esse casal obedeceu.
E quando a gente anda hoje mais um pouquinho na história, a gente chega no nosso tempo. Da mesma maneira que ele escolheu José e escolheu Maria, ele está procurando outros casais que vão obedecer, isso é uma missão, que vão ter um chamado nessa terra, que vão resgatar essa criança e vão fazer toda a diferença na vida da família e na vida da criança, principalmente, impactando outros casais. É dar uma continuidade desse resgate que aconteceu conosco, adoção.